Nesta edição, uma imersão na beleza dos mosaicos da Capela da Crucifixão na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, graças ao trabalho do Mosaic Center de Jericó. O código do joalheiro florentino Marco de Bartolomeu Rustiti e o relatório da sua viagem à Terra Santa em pauta no encontro e na exposição organizados pela Custódia em Jerusalém. Encerrou-se a Jornada Mundial do Enfermo na Terra Santa. Na conclusão, a delegação da Santa Sé visitou várias instituições médicas e celebrou a missa nos lugares santos com os enfermos. A orquestra Tarshiha se apresentou em Haifa, em uma homenagem ao músico egípcio Riyad Sumbat. No palco, também o corpo de baile palestino. Mas após um momento, as cores fazem resplandecer mais do que o real. É a letra de uma canção italiana. E admirando os mosaicos da Capela da Crucifixão na Basílica do Santo Sepulcro, a impressão que se tem é exatamente essa. O mérito vai à equipe do Mosaic Center de Jericó, que está cuidando da limpeza dos mosaicos. This project is a continuity of the all project of Mosaic Center in Jericho in collaboration with Esse projeto está sendo realizado em continuidade com todas as outras iniciativas do Mosaic Center de Jericó, em colaboração com a Associação Italiana ATS. A atividade consiste na limpeza e na consolidação dos mosaicos da Basílica do Santo Sepulcro em correspondência da 11ª estação. Estamos levando este projeto avante desde 2001 e depois de 16 anos voltamos e recomeçamos a limpar, pois este mosaico precisa de manutenção, limpeza e restauração cíclicas no tempo. Because this mosaic needing all the time maintenance and cleaning and restoration. نعمل على تنظيف الفسيفساء. Normalmente limpamos as peças dos mosaicos, pois ficam pretas, sobretudo devido à fumaça das velas da igreja. Para fazer isso, utilizamos mais de um instrumento. Um é o assoprador, além de alguns produtos especiais de limpeza. Fazemos alguns testes em pontos diferentes para podermos comparar o mosaico limpo e aquele ainda sujo. Isso nos ajuda para a restauração e a reconstrução. وهذا الإشي بيساعدنا على إنه ترميم وتجديد الآثار الفسيفساء. Dentro da Basílica, é só subir alguns degraus para entrar na pequena capela pertencente aos franciscanos, onde se faz memória da crucifixão de Jesus. E aí no teto estão os brilhantes mosaicos, que representam várias cenas bíblicas. Esses mosaicos foram feitos novamente em 1925, no mesmo período daqueles do Getsemane. São muito importantes, seja porque se encontram no lugar mais fundamental de todos os lugares sagrados, isto é, a Basílica do Santo Sepulcro, seja porque são significativos do ponto de vista da técnica e das decorações, como demonstram, por exemplo, os ícones, que dá para observar. What have in this mosaic? A limpeza está por conta de uma equipe de estudantes e especialistas. Sua história teve início em uma aventura artística que começou há 14 anos. Noi siamo o Mosaic Center, che siamo nati nel 2002. Somos o Mosaic Center e nascemos em 2002, após um projeto realizado graças ao padre Michele Piccirillo, financiado em 1999 pela cooperação italiana, que fez doações durante 3 anos. A finalidade desse projeto era a formação de jovens palestinos na restauração dos mosaicos, a fim de se preservar o patrimônio dos mosaicos da Palestina. Sul restauro dei mosaici. Praticamente per conservare il patrimonio musivo della Palestina. Muitos projetos estão em andamento, não apenas em nível internacional, que vai da Macedônia, Jordânia e Itália, mas sobretudo em nível local. O importante é a formação de uma equipe especializada com sede em Jerusalém, no intuito de transmitir um trabalho e uma profissionalidade e fazer com que a população local se aproxime novamente do seu patrimônio cultural, da sua história, para assim redescobrir sua identidade e não perder a memória das origens. Vorremmo rafforzare questa identità. Vorremmo far capire ai giovani da dove arrivano. Gostaríamos de reforçar essa identidade. Nosso desejo é que os jovens possam entender de onde chegam e onde irão. Os bens culturais são um recurso importante para isso.
Eles tornam você orgulhoso do que você é e não fazem você passar vergonha pelo que você tem. Portanto, nós utilizamos os bens culturais e a história para reforçar a identidade palestina. A história per rafforzare l'identità palestinese. Joalheiro florentino que viveu na primeira metade de 1400 e apaixonado pela Terra Santa. Marco di Bartolomeu Rustici foi o protagonista da palestra e da exposição da quinta-feira, 11 de fevereiro, organizadas pela Biblioteca Geral da Custódia da Terra Santa e realizadas na Sala São Francisco do Convento de São Salvador. Para a ocasião, foi exposta uma reprodução anastática, ou seja, uma cópia fotográfica exata em tamanho real do Código Rustici, junto com um volume de acompanhamento que coleta a edição crítica do texto inteiro e um estudo sobre as fontes utilizadas e as imagens inseridas. No excepcional manuscrito, cuja cópia original é custodiada no Seminário Arquiepiscopal Maior de Sestelo, em Florença, o artista conta uma viagem a Jerusalém e à Terra Santa, talvez nunca realizada de verdade. O valor deste documento é grande sobre 3 pontos de vista. Artístico, pois Marco Rustici era joalheiro e, portanto, sabia desenhar e nos deixou algumas ilustrações excepcionais de alguns monumentos, principalmente da sua cidade, Florença. É interessante do ponto de vista histórico, pois Marco conta de alguma maneira toda a história do mundo. Esta viagem a Jerusalém se torna realmente a construção de uma enciclopédia do mundo inteiro, juntando todos os conhecimentos que ele possuía sobre a realidade ao seu redor. É interessante do ponto de vista espiritual, pois, de alguma maneira, esta centralidade da cidade de Florença é aquela de uma outra Jerusalém, pois naqueles próprios anos havia realizado o Concílio de Florença, que havia proclamado a reunificação da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente, e, portanto, é a oportunidade para se recomeçar uma vida cristã. In qualche modo Firenze è la grande occasione per ricominciare una vita cristiana. The value of this book, in a way, is O valor desse livro é, em um certo sentido, favorecer um elo de conjunção entre os diários dos peregrinos que vieram realmente à Terra Santa. Sucessivamente, a viagem ficou espiritualizada. A peregrinação a essas terras se tornou uma viagem espiritual ao invés de real. Esta obra fornece, portanto, algo muito importante. Antes de mais nada, dá para entender que Rustici nunca veio de verdade à Terra Santa, mas conseguiu recolher todas as informações dos outros livros do passado e coletá-las em um único volume. Collated them and made them into one volume. Junto com a reprodução do Código Rustici, foram expostos alguns preciosos manuscritos e roteiros de épocas e línguas diferentes, de propriedade da Biblioteca da Custódia e com tema A Viagem à Terra Santa. Durante o encontro também foram abordados os problemas que comportavam uma viagem à Terra Santa no século XV. Dificuldades em casa e complicações na organização da saída, como, por exemplo, a necessidade de se conseguir uma permissão especial outorgada pelo Sumo Pontífice. Problemas durante a viagem, como o risco de tempo ruim ou perigo de assalto ou de redução à escravidão na eventualidade de naufrágio, até o encontro com um mundo diferente por hábitos, costumes alimentares e culturais. In tutti i secoli i pellegrini non hanno trovato facile. Em todos os séculos, os peregrinos não acharam fácil a viagem à Terra Santa. Nos textos que eles nos deixaram, isso transparece de modo claro. Porém, pelo que eles contam, sabiam desde o início que se deparariam com dificuldades e estavam preparados a usar toda a paciência que precisasse para poderem chegar a gozar dos benefícios que a peregrinação lhes dava. Arrivare a godere dei benefici che anche il pellegrinaggio loro dava. Sì, ma è più che altro una cosa simbolica come tutti. Após o Dia Mundial do Enfermo, o final de semana foi de encerramento das atividades da jornada. Criado em 1985 pelo Papa João Paulo II, o Pontifício Conselho para os Agentes da Saúde tem o objetivo de manifestar a atenção da Igreja aos doentes, ajudando aqueles que servem a estas pessoas que sofrem, além de difundir os ensinamentos da Igreja sobre os aspectos espirituais e morais da doença. Todas as conferências episcopais dos países têm uma comissão para a saúde.
E esta comissão trabalha lado a lado com o Pontifício Conselho para os Agentes da Saúde, que coordena as instituições católicas que trabalham com cuidados à saúde, faculdades de medicina, escolas de enfermagem. Trabalha também com associações de profissionais católicos da saúde, como médicos, enfermeiras e farmacêuticos católicos. Na sexta-feira, 12 de fevereiro, os membros da comissão visitaram Cafarnaum. Na cidade onde Jesus iniciou sua vida pública, eles conheceram as ruínas da sinagoga do tempo de Cristo e os lugares por onde ele passou exercendo sua compaixão, como fez ao curar o paralítico e a sogra de Pedro. A igreja quer caminhar ao lado do enfermo. A igreja quer caminhar ao lado do enfermo, ao lado do sofrimento, agarrando o sofrimento. E o Papa Francisco está nos indicando continuamente a adorar a pessoa de Jesus, mas adorar as feridas de Jesus nas feridas dos enfermos. Feridas de Jesus em las heridas do enfermo. O lugar visitado em seguida foi o Monte das Bem-aventuranças, onde foi celebrada uma missa campal. Dentre os fiéis estava este grupo de pessoas com necessidades especiais, que veio da Espanha para o encontro. Maria participou ativamente de cada momento. Uma infecção na medula 40 dias após o seu nascimento foi a causa de uma limitação física. E hemos venido aqui a Terra Santa para celebrar. Viemos à Terra Santa para celebrar o Dia Internacional dos Enfermos com outros enfermos e para poder dizer ao mundo que também nós podemos vir, que é possível participar destas celebrações, que é possível tocar nos lugares santos, ainda que tenhamos alguma limitação. É possível tocar nos lugares santos, aunque tenhas uma limitação. Para eles que precisam lidar com os próprios limites, vir a esta jornada foi uma vitória. É como um sonho realizado. Falando sobre as bem-aventuranças no contexto da doença, o custódio da Terra Santa, Padre Pier Batista Pizzaballa, destacou na homilia que deste lugar Jesus trouxe um conceito de felicidade, que não estava ligado à perfeição. Não podemos compreender o sentido do discurso de Jesus sem abrir o coração à grande novidade que ele traz, se não estivermos dispostos a mudar de vida. Geralmente, o homem se cansa muito para construir a sua felicidade. Aqui, sobre o Monte das Beatitudes, Jesus disse que, por nós mesmos, não podemos conquistar a felicidade, que não é a grandeza que podemos ter, porque com a morte perderemos tudo. O Senhor nos disse que a felicidade que podemos alcançar é nos deixar conquistar por Ele. À tarde, o grupo passou por Magdala, onde foi descoberta recentemente uma sinagoga do primeiro século. Em Caná, visitaram o lugar onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou a água em vinho, e rezaram a oração das vésperas. Casais que trabalham no apoio aos enfermos renovaram ali as promessas do matrimônio. Voltamos seguramente mais fortes, porque depois de 20 anos de matrimônio já vivemos muitas coisas e, portanto, voltamos mais fortes espiritualmente, com muito mais experiência. No sábado, o grupo visitou instituições ligadas à saúde, como o Hospital Italiano cuidado pelas Irmãs Franciscanas do Imaculado Coração de Jesus, em Haifa, um centro médico com tecnologia avançada, especializado em oncologia e reabilitação, que se tornou referência na cidade. É muito importante que os de fora saibam que aqui não existem apenas muitos santuários de muros, mas santuários viventes, que somos nós e nossos pacientes. A jornada encerrou-se com uma celebração eucarística no Santuário do Monte Carmelo, em Haifa. A minha avaliação é muito positiva. Antes de tudo porque os lugares onde celebramos são sugestivos, onde Jesus tocou o sofrimento humano, onde fez tantos milagres. Agora, o esforço não é tão grande para ver. Como disse, que o próprio Jesus Cristo fundou o nosso Pontifício Conselho e ele quis que a humanidade seja sempre próxima aos doentes e sofredores. Lui ha voluto che l'umanità è sempre vicino ai malati e ai sofferenti. Agradeço verdadeiramente a todos pelo que fizeram e esperamos agora constituir esta missão.
a missão da cura dos doentes e, sobretudo, de curar uma sensibilidade para com os que sofrem. Verso chi soffre. Pedro está com 37 anos. Aos 21, um acidente enquanto escalava o deixou em uma cadeira de rodas. Mesmo sem conseguir andar nem trabalhar, ele revela o segredo de viver. Algo que você pode fazer e que todos deveriam fazer é sorrir. Sorrir muito. Concerto em memória de Riad Subhat, músico egípcio considerado entre os pioneiros da música clássica árabe. A orquestra Tarshiha, fundada em 1988, apresentou-se em Haifa propondo algumas das obras musicais do grande compositor egípcio em um concerto com o tema Saudades. Participaram do evento músicos e cantores provenientes de várias partes da Terra Santa, diante de um público numeroso e apaixonado pela música clássica. A orquestra Tarshiha apresenta principalmente um repertório da música árabe da melhor maneira possível e participou de muitas apresentações no teatro da ópera no Egito. على أحسن وجه قدمت عروض كتير في دار الأوبرا في مصر. Uma significativa expressão artística que está acontecendo na Terra Santa. A arte, de fato, é uma mensagem importante que une pessoas de diferentes culturas. Eu considero a dança e as artes, em geral, uma espécie de oração. Atenuam a dureza do mundo violento que nos rodeia. Elas fazem com que nos esqueçamos nossas preocupações e inquietudes, pois nossa vida é apenas correr e correr sem folga. Terra Santa News é uma produção do Christian Media Center em Jerusalém, Terra Santa. Para mais informações sobre Terra Santa News e o Christian Media Center, por favor, confira nosso site abaixo na tela. Você também poderá fazer assinatura do nosso boletim de notícias, assistir às nossas matérias visuais ao vivo da Terra Santa, bem como visitar nosso Facebook e nossas páginas no YouTube e nos acompanhar no Twitter. Venha visitar o site do Terra Santa News.